Oi gente, beleza? Hoje eu vim fazer mais um Bruna Responde, vim falar sobre as perguntinhas que vocês fizeram no meu Instagram. Vou deixar aqui do ladinho meu Instagram, caso vocês queiram seguir. Então vamos começar, vou fazer bem rapidinho para poder responder o máximo de perguntas possíveis, tá? A primeira pergunta foi: você já sofreu algum tipo de bullying pelo fato do seu estilo ser diferente? Linda, manda beijos pra mim, te amo. Nath, a pinguim. Um beijo pra você, Nath. Então, eu já sofri bullying, tipo, sem ter estilo, tipo, muito normal isso. Acho que é impossível alguém nunca ter sofrido algum tipo de bullying na vida. Mas o que mais... Ai, esse vizinho, filho da puta. Principalmente na área de trabalho, né, que, tipo... eles são muito chatos para escolher pessoas, então provavelmente não, com certeza na área de trabalho foi a pior, assim, que eles olham para você e já te julgam. 2. Qual a sua rotina de exercícios e alimentação? Cara, muita gente me pergunta isso, então eu vou tentar responder isso já respondendo as perguntas sobre academia, essas paradas todas aí. Eu não faço academia, tá? A única coisa que eu fazia mesmo, assim, tipo, de exercício, era fazer luta. Eu fazia boxe e muay thai. Então, só esses dois já era o suficiente pra mim. Eu não queria ficar puxando ferro nem nada. E somente esses dois já deu muito resultado no meu corpo, porque eu já sou magra. Então, pra definir é muito mais rápido. Então, assim, os exercícios que eu fazia... era mais tipo abdominais, assim, eu não sei exatamente que tipo de abdominais que eu fazia, as séries e tal, mas eram mais abdominais sequenciais, assim, tipo 50, depois ia pra outra de 100 e por aí vai. São vários métodos. Se eu lembrar, eu faço um vídeo só falando disso pra ajudar vocês e tudo mais, beleza? 3. Quantas tatuagens você tem? Eu tenho 3 tatuagens, eu tenho essa do peito, eu tenho esse leão, é um leão muito bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele, que ele é bem grandão. E esse lobo. Não dá pra ver, né? Porque me dá um trebraço. 4. Qual a parte em você que você menos gosta? Manda um beijo para Thailine. Um beijo pra você, Thay. Cara, eu não gosto do meu nariz por 2 motivos. Primeiro porque eu tenho rinite e tenho desvio de septo. Então isso, toda vez que minha rinite ataca, é quase impossível de respirar pelo nariz, porque tranca tudo. Quem tem desvio de septo sabe como é. E eu preciso fazer uma cirurgia de correção mesmo. Então eu preciso fazer, provavelmente eu vou operar ano que vem. E se tudo der certo, eu vou fazer um vídeo somente sobre esse assunto, tá? Então não se preocupem com isso. 5. Como faz para ter a barriguinha de tanquinho como você? Beijos para... Vou mandar um beijo para Scarletorin. Acho que é assim que se fala. Se eu falei errado, desculpa. Tirar aquele mesmo esquema que eu falei, somente exercícios assim na área da parte abdominal já foi o suficiente para eu poder definir, porque como eu disse, eu já sou magra, então eu não tive problemas para conseguir definir. Como eu parei de treinar, eu vou começar a fazer só mês que vem, minha barriga continua lisinha, normal, só que os gominhos, eles não estão tão aparentes como quando eu treinava. Então, se eu começar a treinar, daí vai voltar tudo de novo. E é aquilo, você tem que ficar treinando para poder manter a musculatura firme. O que você faz ou tenta fazer para conseguir uma certa liberdade e evitar que seus pais ou responsáveis te prendam? E para não ter nenhuma briga, com eles em relação a isso? Beijos para a Raya Sibeli. Então, eu sempre tive problemas assim, quando eu era de menor, né, tipo, quando eu era bem novinha, meus pais quase nunca deixaram eu sair, talvez por medo mesmo, mas enfim. Então eu não teimava muito com eles pra sair, mas depois que eu fiz 18 anos, eles cagaram.
Então eles deixaram eu sair e tal. Até hoje, às vezes, toda vez que eu vou sair pra algum lugar, eu aviso meu pai, né? Que eu moro com meu pai. E de boa, eu só tenho que avisar pra onde eu vou, mais ou menos, e que horas, mais ou menos, eu volto, pra não ficar preocupada. Mas assim, se você é novinho ainda, você tem que respeitar os seus pais, gente. Vocês têm que entender que nesse mundo tá muito louco, sabe? Tipo, hoje em dia eu entendo a preocupação que minha mãe e minha avó tinha em relação em deixar eu sair, sei lá, pra balada, pra casa de amiguinha, de namoradinho. Pode até parecer uma certa neurose, assim, nas nossas mães. Mas se elas não se preocupassem com a gente, quem ia se preocupar, né? Ainda mais hoje em dia que o mundo tá bem caótico, pode acontecer qualquer coisa na rua. Você pode, sei lá, levar um tiro, ser roubado, sequestrado. Então, dê um pouco de atenção pro que seus pais falam, porque muitas vezes é pura preocupação. E isso é um sinal de que eles realmente te amam e querem muito a sua segurança. 7. Qual foi a trajetória do seu cabelo desde quando ele era virgem até agora? E quais tintas você recomenda? Então, gente, a primeira coisa que eu fiz no meu cabelo, quando ele era virgem, meu cabelo virgem mesmo, ele é tipo um castanho. Ele é um loiro escuro acinzentado. Mas ele clareou muito, assim, tipo, eu morei no litoral de Curitiba, né, em Caiobá, um ano e meio mais ou menos, e meu cabelo clareou muito, porque ele ficou tipo um loiro, assim, um loiro bem clarinho, assim, não amarelo, ele ficou loiro claro. E aí eu pensei, não, eu vou fazer uma coisa bem diferente no meu cabelo. Aí eu fui pro Curitiba, voltei pro Curitiba, e minha mãe sugeriu que eu fizesse luzes, né, no cabelo inteiro, e era modinha e tudo mais. Eu pensei, beleza, eu vou tentar, né. Só que a mulher cagou no meu cabelo. Ela fez luzes no meu cabelo inteiro. Meu cabelo era lindo, 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 lindo. Pensa no cabelo lindo. Eu tinha um cabelo assim. Ele era bem comprido na cintura. Ele era liso assim e ia ondulando assim. Como ele era mais escuro aqui nas pontas era bem loirinho, porque eu morava na praia. Era bem tipo surfista, sabe? E a mulher fez muita merda, não sei que caralhos ela fez no meu cabelo, ficou uma bosta. Ele encrespou, pra vocês terem uma noção. Enfim, eu vou deixar na tela alguns estilos de cabelo que eu já tive. Caso vocês não saibam, eu vou deixar na tela aqui. E assim, eu não tenho uma tinta que eu recomende pra vocês, sabe? Tipo, porque é tinta, sabe? Tinta é tinta. Não tem uma tinta melhor que a outra, tem tinta mais cara que a outra, mas ambas vão danificar um pouco o seu cabelo, e o que vai salvar o seu cabelo é a hidratação. Então eu não vou dizer assim, nossa, eu indico essa tinta. Então fiquem aí com as fotinhas. Oito. Um medo que você tenha. Beijos pra você, Nanda Duarte. Então, eu não sei, sabe, tipo, medo. Talvez perder alguém da minha família, assim, porque eu nunca tive experiência com morte, graças a Deus, na minha família, tipo, com entes próximos, assim, da minha família núcleo mesmo, sabe? Nunca tive, então acho que um medo é um medo, mas a gente já meio que sabe que vai acontecer. É a morte de alguém próximo. Acho que esse seria a parte ruim. 9. Você tem algum ídolo ou banda favorita? Um beijo pra você, Amy. Eu não tenho ídolos, gente, não tenho. E não tenho banda favorita. 10. Com quantos anos você começou a pintar o seu cabelo e qual é o seu maior sonho? Um beijo pra você, Carol Reis. Eu comecei a pintar mesmo meu cabelo, sim, tirando a descoloração, com 15 anos. E um sonho? Não sei, gente. Não sei mesmo. 11. Você assiste alguma série? Gente, eu odeio séries, sério. Acho que eu sou a única pessoa do mundo
que odeia séries. Não vejo graça em ficar assistindo séries. 12. Qual foi o maior obstáculo que você teve que enfrentar na sua vida para poder ser feliz hoje? Olha, eu acho que o fato de eu ser menos trouxa, sabe? Eu tive que ser um pouco mais egoísta, assim, vamos dizer, para poder ser mais feliz. Porque ser legal com as pessoas, acho que por mais que você goste de ser legal, as pessoas não valorizam. Então, eu tive que ser um pouco mais pilantra, assim, tipo, pilantra não, mas ser um pouco mais indiferente com as pessoas, pra daí começar a dar certo na minha vida. Eu tive que largar muita gente na minha caminhada para poder ser realmente feliz, porque não estavam acrescentando mais nada na minha vida. Então, acho que quando você começa a se amar um pouco mais e se pôr em primeiro lugar do que colocar outra pessoa em primeiro lugar, você começa a ver as coisas de modo diferente. E aí começa a dar certo as coisas na sua vida. Pelo menos comigo foi assim. 13. Quantas lentes você tem? Eu tenho 4 lentes. Eu tenho essa, que eu já fiz resenha no canal. Eu tenho a azul, que é aquela bem azulzona, que eu também já fiz resenha no canal. Tenho mais 2 lentes que eu recebi de 2 lojas diferentes, que tá no vídeo de recebidos, caso vocês queiram ver. Acho que eu recebi dos 3 ou 4, não lembro, mas tá no canal aí. 14. Curte caras com que tipo de cabelo? Eu sempre tive uma queda por garotos que tem aquele cabelo meio skatista, sabe? Que cabeludinho assim, meio largado. Eu sempre tive uma queda por piás assim, cabelinho meio repicado e tal. E com cabelo também nesse tipo de corte moderninho. Eu vou deixar aqui na tela os 2 cortes que eu tô falando. Mas assim, é um cabelo que eu acho bonito, mas não significa que eu vou ficar com pior por causa do cabelo dele, né, gente? Até porque meu namorado não tem nenhum desses 2 tipos de cabelo e eu tô com ele, então é bem relevante isso. Bruna, você pretende encher o seu corpo de tatuagens? Manda um beijo pra mim, você é linda. Um beijo pra você. Eu, sei lá. Gente, vocês têm uns nomes muito estranhos, daí não dá pra falar. Mas um beijo pra você. Sim, eu vou. Esse final de ano eu vou fechar o braço direito aqui. Então vocês vão ver meu braço cheio de desenhinhos. Bem louco. 16. Qual o seu hobby? Eu não tenho um hobby assim, sabe? Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô no tédio é desenhar. Eu gosto bastante de desenhar. 17. Qual foi a coisa mais constrangedora que aconteceu com você? Isso não é uma coisa que já aconteceu, é uma coisa que vive acontecendo comigo. Se tem uma coisa que eu odeio fazer, tipo, odeio mesmo fazer, gente, é ter que passar por um corredor cheio de homens, assim, sabe? Parece que a gente meio que perde o modo de andar, a gente meio que anda rebolando sem querer. É uma coisa muito estranha. Não interessa se é homem, se é mulher. Se tem muita gente te olhando, você meio que buga, sei lá, você meio que anda de uma forma esquisita. E isso acontece comigo até hoje, eu não sei porquê. É um bug que dá no meu cérebro, que afeta o meu modo de andar. 18. Sente saudades da época que era cookie? SKDS? Então, essa época foi legal, eu gostei bastante. Foi uma época que eu queria muito, assim, fazer o que eu realmente queria, pintar meu cabelo do jeito que eu queria. E o sucesso, assim, o conhecimento que aconteceu comigo foi uma coisa muito rápida. Mas foi muito divertido, eu sinto, assim, não falta, mas eu gostei muito dessa época. Mas eu não gostaria de voltar nela, entende? Tipo, passou, hoje em dia sou eu, totalmente diferente, e é isso. 19. Você já foi uma pessoa insegura e como fez para passar por isso? Já fui muito insegura
porque assim, eu sempre fui rodeada de meninas muito mais bonitas que eu. Então é um saco, né? Quando você tem muitas amigas bonitas, você meio que fica achando insegurança, ou criando uma insegurança em você, porque as outras conseguem coisas que você não consegue. Então eu sofria muita insegurança, eu era muito tímida, eu não falava com ninguém. E sei lá, era uma época muito ruim, né, que eu tive quando eu era meio pré-adolescente. Acho que a pior época foi quando eu tava na 7ª e 8ª série. Foram assim uns anos treva da minha vida, assim, que eu tipo, não confiava em mim, mas nem fodendo, sabe? Eu era muito segura mesmo. E o que eu fiz pra passar por isso foi o tempo mesmo, gente. Não tem uma liçãozinha, uma regrinha. Você vai crescendo, você amadurece e com o tempo você vai criando uma segurança natural. Não tem assim um método certo pra você criar segurança. Você vai crescendo e vai amadurecendo e isso vai mudando sua autoestima por dentro também. 20. Como você reage após terminar um namoro no qual foi o que você se apegou mais? Mande beijos. Beijo pra você, da Lete Maria. Um beijo pra ti. Então, essa parada de namoro é um saco, gente. Eu já passei por várias situações muito chatas. Namoros um tanto quanto conturbados, assim. E assim, é um saco, né? É muito triste, é muito ruim você terminar um relacionamento, ainda mais às vezes você tá há anos ali com a pessoa, você tá acostumado a falar com a pessoa todo dia e tudo mais. É bem complicado, mas assim, no começo você vai sofrer, você vai stalkear a pessoa, você vai ficar buscando motivo pra sofrer. Não adianta, o ser humano é um bicho extremamente masoquista. Vocês estão ligados nisso, né? Quando a gente não quer sofrer, a gente não sofre. Mas não adianta, se a gente quer sofrer, a gente fica vendo foto do ex, a gente fica procurando o que o ex fala pras outras meninas, fica ouvindo música da bad mesmo, sabe? A gente se prende nesse universo até, sei lá, até alguma coisa puxar, né, você. Mas assim, gente, é um saco, eu já passei por isso e assim, é complicado. O que eu posso dizer pra vocês é tentar... Ai, esses passarinhos tão de zoeira hoje. A única coisa que eu dou, assim, um conselho pra vocês é ocupar a cabeça de vocês com alguma coisa. Não fiquem nas redes sociais buscando coisas. Quem procura acha, né? É tipo isso. Então não fique dando motivo pra você sofrer. Tenta ser com os amigos, tenta, sei lá, sair um pouco desse mundinho que lembra a pessoa. Não fique remoendo, não fique ouvindo música de bad com a foto do ex na mão, do celular, sabe? Esquece ele, faz alguma coisa que não lembre ele, que aí com o tempo mesmo vai passar. Então, cara, tem que ser assim, a gente tem que botar um ponto final de verdade, nós mesmos pôr um ponto final, não, eu não quero mais essa pessoa, eu não quero mais lembrar dela. E é isso, bola pra frente, que aí você começa a esquecer mesmo a pessoa e aí quem sabe aparece outra pessoa pra poder ocupar o lugar dela e quem sabe ainda ser melhor que ela. Então você tem que se dar a oportunidade também de conhecer pessoas novas e também esquecer a antiga, né? Porque ninguém merece ficar aprisionada no ex. Muita gente do vídeo o que você acha sobre rotulação em pessoas, preconceitos sem nem mesmo saber como ela é. De fato, já passou por isso? Então, gente, eu não vou ser hipócrita aqui dizendo que eu não faço isso, porque eu faço, tá? Eu sou muito assim, mas eu não sou do tipo que fala de uma pessoa sem conhecer ela, sabe? Mas eu sou muito assim, de visão, sabe? Se eu vejo uma pessoa que eu não fui muito com a cara, eu não vou, tipo, dizer pros outros, nossa, aquela pessoa deve ser isso, assim. Não, fica interno, sabe? Mas eu tenho esse negócio, não vou dizer que eu não faça isso, porque eu faço mesmo. E eu tô tentando mudar esse meu jeito, e enfim. Bom, eu já sofri, eu sofro até hoje, um monte de gente acha que eu sou uma menina chata.
E eles têm razão. Não, mentira, gente, eu não sou tão chata assim, sabe? Enfim. Sobre preconceito, isso não é só em estilo, sabe? Às vezes é o modo da pessoa agir, às vezes é o modo da pessoa se vestir, de falar. Isso cria uma certa ilusão do que a pessoa é, né? Por exemplo, no meu curso, a maioria das pessoas que eu converso hoje, eu não ia com a cara delas. Eu falando bem na real mesmo. Eu bati o olho e achei, nossa, aqueles caras são uns babacas, sabe? Tipo, eu olhei aquilo e pensei, não. Mas hoje eu converso com eles, eu saio com eles, sei lá, a gente é muito grudado, mas é uma coisa assim ridícula, porque o ser humano tem essa mania, né, de julgar uma pessoa antes de conhecê-la. Eu acredito que não exista uma pessoa que consiga agradar todo mundo, assim, à primeira vista, né? Não existe isso. Pode agradar um ou dois, mas 3 ou 4 não vai ir com a tua cara mesmo. Então, assim, essa parada de rotulação não é certa, né? Não é uma coisa certa, mas acontece, não tem como a gente evitar. É uma coisa meio natural do ser humano bater o olho e julgar, entende? Eu não vou dizer, eu não faço isso porque eu não sou hipócrita de dizer uma coisa dessa pra vocês, porque eu faço mesmo. Aquilo a gente tem que mudar pra tentar evoluir, pra não começar a ser injusto, né, como já foram com a gente. Não adianta você dizer assim, num vídeo assim, né, porque eu já vi muita gente, já conheci muita gente hipócrita, assim, que faz vídeos falando de uma coisa e na vida real faz outra, né, então... se você quer pregar essa parada de preconceito, então não tenha preconceito, entende? Só que é muito difícil, é uma coisa muito natural do ser humano ter essa mania de ficar buscando defeito no outro. É muito mais legal as outras pessoas terem defeito do que você, né? É como se a gente não enxergasse fora do nosso casulinho, né? É incrível. Mas enfim, terminando esse assunto, é uma coisa muito bosta mesmo que a gente faz, mas se você quiser mudar, você muda, você começa a meio que pensar um pouco diferente, você começa a ver as pessoas de um modo diferente, e como eu disse, muitas vezes as pessoas que você julga serem pessoas ruins, acabam se tornando pessoas necessárias para sua vida, pessoas legais, pessoas confiáveis, então tem muito esse negócio, vocês não podem se julgar 100% das pessoas, sendo que 70% delas acabam sendo pessoas legais e não sendo aquilo que você imaginou que era. Então esse foi o vídeo, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em gostei, se inscreva aqui embaixo, acho que é desse lado, não sei. E se vocês querem receber todo o conteúdo do canal em primeira mão, é só vocês irem nessa rodinha que tem aqui do ladinho do inscrever e colocar ali receber atualizações, alguma coisa assim, que às vezes o YouTube ele acaba bugando, às vezes eu posto um vídeo e vocês não veem o vídeo, tipo, não aparece na TL de vocês, então pra atualizar, assim, vizinho desgraçado. Então pra vocês receberem tudo em primeira mão, é só vocês clicarem aqui na rodinha, na coisinha e tal. Bom, eu vou deixar aqui do ladinho também as minhas redes sociais, caso vocês queiram adicionar. Se inscreva no canal, adicione a favoritos, compartilhe. E se vocês têm sugestões de vídeo, gente, comente aqui embaixo, porque eu tô sem ideias pra fazer vídeos. Então eu agradeceria se vocês colocassem as sugestões aqui embaixo. Beleza? Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo.